Estamos iniciando mais um quadro Como Cheguei Até Aqui. E hoje a nossa convidada é a professora mestre Ivone Ávila. Ao longo do programa nós vamos apresentando ela, né? Porque se eu começar a fazer uma apresentação agora, a gente talvez vai adiantar o nosso programa. E nós queremos que você nos acompanhe até o final. Professor Ivone, primeiro, satisfação, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Mas olha, eu é que agradeço pelo fato de estar aqui trazendo algumas informaçõezinhas e também dizendo que eu sou uma apaixonada pela Rádio São Luís. Há muitos anos eu assisto, eu ouço, eu participo de algumas coisas que a Rádio São Luís promove e fico encantada, encantada, porque eu acho que a Rádio São Luís tem um trabalho extraordinário. Então, o fato de participar, o fato de vir aqui, trazer algumas informações e também vou já pedindo perdão se eu esquecer de alguma coisinha, porque já estou quase octogenária, então, de repente, posso esquecer, né? Então, vocês Hein, a me senhora é São perdoem. Luizense? São Luizense, nascida ali na Restinga Seca. Restinga Seca fica a 14 ou 15 quilômetros daqui, e ali a minha mãe, eu, ela já tinha 5 filhos, eu fui a 6ª filha, e depois de mim ainda vieram mais 3. Então, minha mãe foi uma pessoa que colocou várias pessoas neste mundo, né? 3 mulheres e 6 homens. E aí eu nasci ali, 6ª filha de Nestor Pagnotti de Ávila e Coraldina Neves de Ávila. E como é que era a Restinga Seca na época? Restinga Seca, na época, era uma espécie assim de uma colônia, né? Em que havia várias pessoas que hoje moram aqui, descendentes daquelas, né? E ali era criação de gado, era plantação, lavouras e tudo. Então, nós que morávamos ali, tinha uma escolinha municipal, e a minha irmã, meus 2 irmãos mais velhos estudaram naquela escolinha, né? Então, o cemitério também, o corpo do meu pai e dos meus avós ficou por muito tempo lá naquele cemitério, depois nós trouxemos para cá. Mas ali tem todo um detalhe, né? Detalhes, assim como eu digo, né? E ainda continua constituindo uma partezinha de São Luís, né? Pelo fato de que a senhora é reconhecidamente uma professora de português, começou por lá então a tua paixão pelo português? Na verdade, eu acredito que possa ter sido, porque lá eles me contavam muitas historinhas, né? Mas aí, como o meu avô, pai do meu pai, percebeu que a minha mãe estava com muitos filhos e além de mim, já ia nascer um outro, né? Que é o Jorge Ávila, que vocês conhecem, né? O vô disse para o meu pai que fizesse uma doação da Ivone para a vovó. E aí fiquei morando com a avó e com o vô, e em seguida o vô veio a falecer. E aí a avó e as 2 tias vieram morar aqui na cidade, né? Então eu vi parte da minha infância lá naquela comunidade, até mais ou menos os 4 aninhos, né? Depois eu vim para cá. Aí fomos morar lá na rua General Osório. E ali estavam conosco as 2 tias, a tia Tela, cujo nome era Auristela, e a tia Notinha. E por que era Notinha? Porque, como a minha avó era descendente de italianos, o sobrenome dela era Paganotti. Então, chamavam a tia de Paganotinha. E aí ficou só o Notinha. Me criei conhecendo a tia como Notinha, né? Não sabia de onde saía aquele nome, né? Depois fui descobrir que era o final do sobrenome Pagnotti.
E você consegue lembrar desses momentos com 4 aninhos? Sim, impressionante que essa parte da minha memória ainda está, porque eu lembro da minha avó cantando, da minha avó lendo os livrinhos de história para mim, me ensinando a ler. Então eu fiquei muito feliz, porque graças à minha avó eu aprendi a ler e a gostar de ler, né? E o Foi, acesso à sala de aula foi a partir de que idade? foi a partir dos 6 anos, quando a minha tia, essa netinha, veio aqui na escola Senador Pinheiro. Aí fui recebida, foi feito todo o meu nome, tudo direitinho. E quando a tia falou com a dona Amélia Queiroz, que era professora, e parece que era a dona Zilá, que era a diretora. Aí ela disse que eu já estava alfabetizada. Ela levou um susto, como que uma menina com 6, não tem nem 6 anos, eu ia fazer 6 anos dia 30 de março. E isso era 1º de março. Aí ela disse, então a senhora verifique, né? Aí elas fizeram uma prova, dali 2 dias, né? E eu acertei tudo, não errei nada. Gabaritou. Gabaritei a prova, né? E aí, então, não precisei repetir a 1ª série, fiquei já na 2ª série, né? Então, no primário eu fiz só 2ª, 3ª, 4ª e 5ª. O 1º ano não precisei fazer, que naquele tempo nós chamávamos 1º ano, né? 2º ano, 3º ano da escola primária. E então eu aprendi com a minha avó. Tá aí o seu encanto pela língua portuguesa. Pois brotou daí mesmo, né? Minha avó lia para mim os livrinhos de história, né? E me contava tudo e eu repetia, né? Então eu fui aprendendo assim desde antes dos 4 anos, né? E depois, então, ela me ensinou a ler, eu aprendi com a avó. E graças a ela, eu, quando fiz a prova, não precisei repetir a 1ª série, né? Que naquele tempo não se chamava 1ª série, era o 1º ano. Até que série você foi na Eu escola fui até a Senador? 5ª série, até o 5º ano. E depois eu fui para o colégio da dona Zilá Lobato Marques. Ali muita gente estudou, né? Pessoas que fizeram história. De quem que a senhora lembra que estudou na época, assim? Se é possível. No Nessa primário, fase inicial lá no Senador Pinheiro. eu tive muitos coleguinhas, né? É claro que hoje eu não estou lembrando assim nome de cada um, mas nos meus livros em casa eu tenho tudo anotadinho, depois uma outra hora, se for o Tá. caso, eu trago. Mas eu tinha vários coleguinhas, né? Que hoje ainda lembro deles e depois lembro de todos os que foram meus aluninhos, porque depois eu fui trabalhar na Escola Senador Pinheiro. O Olívio Dutra estudou ali também, Olívio né? Dutra estudou. Mas não foi na mesma época? Não, ele estudou antes de mim um pouquinho, uns 2 anos antes. E eu fui muito influenciada por aquela minha avó, que se chamava Virgínia Pagnotti de Ávila, né? E ela era altamente apreciadora de leitura, de poemas, de músicas e tudo. E naquele tempo nós não tínhamos muitas alternâncias, né? Era o rádio, escutando um rádio assim ligado na eletricidade, né? Nada de rádio de bateria, não existia. E então ela sempre foi uma pessoa muito colaboradora e fazia sempre os passes espirituais. Ela era espírita, né? Bom, a nossa emissora está completando agora em outubro 76 anos, então a senhora escuta a nossa emissora praticamente desde que foi fundada. Desde que eu era bem pequenininha, né? Eu escuto a Rádio São Luís, sempre. Sempre e sempre a avó e as tias muito apreciadoras da Rádio São Luís e desenvolveram em mim esse gosto pela Rádio São Luís. E como é que era a locução na época? Muito Tem alguma boa, lembrança? muito boa. Lembro os primeiros, o seu Elias Possap, né, que era um dos grandes, e tudo depois depois foi feita aquela casa lá para, né, receber a rádio, nós fazíamos. Meus irmãos cantavam muito na rádio. A senhora chegou aí nos programas de auditório lá Sim, fui.
Cantava ou só apreciava? Eu só apreciava e meus dois O irmãos... canto não foi teu forte? Não foi meu forte, né? Mas a minha irmã e o meu irmão eram. A Juraci, que era minha irmã, que nós chamamos Jura, né? E o Celso, que já faleceu. Então, eles faziam seguidamente encontros lá na rádio e eram... Eu te perguntei como é que era como é que era a locução na época, porque há quem diga que na época era mais poeta, os locutores eram mais poetas, né? Hoje são mais comerciais. Você que viveu as duas épocas percebe essa diferença? Sim, eles eram muito poetas e as músicas eram todas muito bonitas. Nós ouvíamos músicas com enorme satisfação, né? Inclusive muitas pessoas que iam lá para se apresentar, para tocar. Uma amiguinha minha, Ivone, que era eu era Maria, eu sou Maria Ivone e ela era Ivone Maria, né? Então ela cantava na rádio também. E tudo isso ficou na minha memória, né? E em que momento você entrou? Não sei se na época era faculdade ou tinha um outro curso. Em que momento Era o você... ginásio, né? Ginásio. É. Depois que eu terminei o 5º ano lá no Senador Pinheiro, né? Porque a Escola Senador Pinheiro era a escola pública, né? Estadual. E ali, onde depois foi o Colégio das Irmãs, tinha o ginásio. E a dona Zilá Lobato Marques era a diretora do ginásio, né? E então eu fui com a minha tia na prefeitura falar com o prefeito da época, que era o senhor Justino Marques de Oliveira. Cujo estádio municipal tem o seu nome, né? Mas que infelizmente o estádio está Está abandonado. abandonado, é verdade. É verdade. Justino Marques de Marques de Oliveira, Oliveira. né? E aí falamos para ele que eu gostaria de fazer o ginásio, né? Mas a minha avó não tinha salário, né? Então era pessoa que só sobrevivia com venda de alguma coisinha, né? E o ginásio era E o pago? ginásio era pago. O ginásio era pago. Aí o seu Coronel Justino me deu uma bolsa de estudos. Aí, a partir daquele ano, eu passei a frequentar o ginásio, cuja diretora era a dona Zilá, né? E depois, no ano seguinte, chegaram as irmãs, né? As irmãs que são As irmãs, que é a tua paixão, né? minha Porque paixão. todas as reportagens que você publica, nas conversas com as amigas, né? Com nós mesmos, você sempre fala das irmãs. Das irmãs. Mas esse assunto nós vamos falar depois. Depois, Do tudo bem. intervalo, a gente vai falar um pouco. Mas antes, para fechar aqui esse bloco, qual a importância da disciplina de língua portuguesa na formação de alunos, principalmente nesta época que tem muita gíria? Olha, eu penso assim, ó, que a língua portuguesa é exatamente aquilo que nos diferencia, né? Nós falamos uma língua que não, na verdade, não é o português de Portugal, né? É bem diferente. Mas é chamada língua portuguesa, então nós estamos mantendo essa tradição, mas nós precisamos entender bem essa importância da língua portuguesa, tanto nas manifestações, como nos livros escritos, como nas aulas. Os brasileiros precisam falar bem a língua, né, da qual moram num país, né, diferente da Inglaterra, diferente de Portugal, diferente da Argentina, dos Estados Unidos, que agora está tendo uma situação muito delicada conosco, né? Então, vamos falar bem português, vamos ler bastante. É isso que eu sempre gosto de entusiasmar as pessoas, né? Para que leiam, para que falem certinho. O hábito da leitura ajuda bastante. ajuda bastante. Ajuda bastante. Os verbos devem ser muito bem estudados também, não é? Para que as pessoas possam
se manifestar de forma correta, né? E essa quantidade de regras gramaticais, isso não assusta o aluno? Talvez por Olha, essa é a grande dificuldade. essa é a parte mais difícil, porque a língua portuguesa apresenta muitas variedades, né? E então é preciso termos muita confiança naquilo que estudamos, naquilo que lemos, e agora, de uns anos para cá, também caiu um pouco a acentuação, não é? O trema, né? O trema agora só existe nos nomes de pessoas que, né? Por exemplo, Mara Rosler, minha colega querida, diretora da URI, né? Minha querida colega, desde pequenininha, era minha amiga. Então, o nome dela é Rosler, o sobrenome, né? Então, em cima do O tem Um o trema. trema. E é mantido, porque, claro, é nome próprio, né? Mas o sanguíneo, como nós escrevíamos antes, sanguíneo com trema em cima do U, agora não usa mais, né? Então eu achei assim que essa forma melhorou um pouquinho, porque aí não assusta tanto as pessoas, né? Mas nós temos que manter ainda nos sobrenomes, né? E até nos nomes, né? Tem alguns nomes que tem até no próprio nome, né? E esta tua facilidade de saber as regras se dá pelo gosto da linguagem ou você tem facilidade em decorar qualquer texto? Olha, um pouco foi porque a língua portuguesa foi, para mim, foi uma coisa assim que desde pequena Um projeto de vida. foi um verdadeiro projeto de vida, né? Me entusiasmei com a língua portuguesa e também o fato de ter depois feito um curso de língua portuguesa e me tornado professora do segundo grau, não é? Então ali eu senti que eu precisava ser altamente entendida, né? E cuidadosa. E posteriormente também me tornei uma bela, entre aspas, bela, né? Uma bela revisora textual. Então eu fico muito feliz quando as pessoas me procuram para eu revisar os textos que serão publicados, né? Como livros, como. Então eu faço a revisão textual de forma muito assim entusiasmada. Como se fosse seu próprio texto. Exatamente, né? Estou conversando com a professora e mestre Ivone Ávila. A gente vai dar um tempinho, daqui a pouco tem mais assuntos que nós vamos abordar e vamos falar do Colégio das Irmãs, né? Estamos conversando com a professora e mestre Ivone Ávila, aqui no microfone da Rádio São Luís, também no YouTube Rádio São Luís. Vamos agora falar do Colégio das Irmãs, né? Como é que surgiu o Colégio das Irmãs em São Luís? Olha, em primeiro lugar, nós tivemos a informação, assim, uma notícia de que as irmãs salesianas estavam se espalhando pelo Rio Grande do Sul e que provavelmente viessem para São Luís Gonzaga. E realmente, em 24 de fevereiro de 58, aqui chegaram 5 irmãs salesianas e se instalaram no ginásio que era dirigido pela dona Zilá Lobato Marques, que eu já falei 2 vezes no nome dela, né? Que era a diretora daquela escola. E a partir dali, então, isso aí foi todo um programa, né, que nasceu em São Luís Gonzaga, que houve várias pessoas que se gostaram da ideia e Elas foram bem acolhidas. Elas foram bem acolhidas, muito bem acolhidas e trabalharam aqui durante muitos anos, né? Então eu nesse livro aqui, ó, E ali você era aluna de... eu era, sim, me tornei aluna. Neste livrinho aqui que nós produzimos para marcar os 55 anos da Escola Salesiana, né, nós contamos toda a jornada, né, das irmãs aqui e quem já tem esse livro, eu acho que é interessante reler, né, porque lá
na página 28 está assim, vou ler um pedacinho aqui. À Um vontade. jeito novo de ensinar, as salesianas em São Luís Gonzaga. Então, no dia 24 de fevereiro de 58, 5 irmãs salesianas chegaram. Elas saíram de lá dia 23 de fevereiro, lá de São Paulo, chegaram aqui dia 24. E elas vieram com um avião da Varig. Naquele tempo, os aviões da Varig vinham a São Luís, né? Sério? Então, na capa aqui, inclusive no livro, ó, está a chegada delas a São Luís. Né? Desceram neste aeroporto aqui de São Luís? No aeroporto de São Luís. E lá estava um grande grupo de pessoas que estavam aguardando as irmãs, né? Tem a foto aqui delas descendo do avião, ó. Então, elas vieram, chegaram e depois naqueles dias, foram recebidas pelas irmãs lá do Hospital de Caridade, que também eram irmãs, né? Estas já estavam aqui. Elas já estavam aqui, mas não eram salesianas, eram de outro grupo, né? Mas foram muito bem recebidas, ficaram lá morando uns 15, 20 dias, e depois foi alugada uma casinha para elas ali na Venâncio Aires, à esquerda, quem desce Venâncio, porque agora Venâncio sobe, né? Mas ali perto de onde morava o senhor professor Raimundo, logo abaixo da casa do professor Raimundo, ali que elas moraram durante uma boa temporada, até que vieram morar na escola ali, e depois foi feito todo aumento da escola, né? Nós todas que estávamos estudando ali acompanhamos tudo, né? Então você é apaixonada porque foi aluna da Salesiana? Aluna salesiana, depois meu primeiro trabalho também foi ali, né? Uhum. Elas me convidaram para Tá, trabalhar. e o início do Mazarello, depois o INSA, que chamavam, né? que é o Instituto Nossa Senhora Auxiliadora. Como é que você deu essa? Olha, foi um trabalho que as irmãs foram fazendo de forma muito boa. O ginásio tinha poucas moças, meninas, né? Era colégio só feminino, né? E à medida que as irmãs foram trabalhando, foram firmando um belíssimo trabalho, né? A comunidade toda começou a entender que ali seria muito interessante, né? E esse processo do ginásio até o início da Escola Mazarello e do INSA demorou muito? Não, não demorou muito. Foi bem rápido. Bem rápido. E O Mazarello veio primeiro? O Mazarello, sim. Depois o INSA? Depois o INSA, O Mazarello abrigava mais alunos do primário? Do primário, E o INSA mais o colegial? Do primário não, do ginásio. Do ginásio. E depois se tornou assim um ginásio e curso normal, né? Aí elas fizeram. E eu e minhas colegas todas fomos a primeira turma de normalistas, né? E ambos os colégios foram referências, né, na região, porque eu recordo que eu cheguei aqui em 1985 e tanto a Escola Mazarello quanto o INSA era uma fila, né, dos pais levando e buscando os alunos. E depois, então, que o colégio se confirmou, né? Aí as irmãs compraram aquele terreno lá em cima, lá aquele enorme... Aonde funciona a URI hoje. A URI, exatamente. E aí as irmãs construíram todo aquele colégio lá, né? Eu tenho a foto, nesse livro aqui nós temos a foto de quando foi colocada a pedra fundamental, né? Então lá foi criado, aqui está o padre da época e o prefeito e o bispo, né? Todos ali, ó, tá aqui no livro. Que era o prefeito da época? O prefeito da época aí já era o seu João Loureiro. João Belchior Loureiro. Que tem o nome do nosso ginásio. Do nosso ginásio, exatamente. Que, aliás, quando a gente chama de JB Loureiro para abreviar, para narrar o jogo, tem um grande amigo teu
José Grisola Filho, que não gosta, né? Aqui está o seu João Loureiro. Ele disse que o prefeito tinha nome, né? João Belchior Loureiro, ninguém conhecia por JB, B. né? Loureiro, exatamente. Então, ali está a irmã diretora e o seu João Loureiro inseriu a ata de fundação da escola numa pedra, né, numa caixa preparada, e essa caixa existe lá hoje ainda, né, no subsolo, está lá. E depois as irmãs, né, foram. Então elas primeiro se firmaram no Mazarello. Sim. Aí quanto tempo demorou para construir o INSA? Eu chamo de INSA porque a gente conheceu por INSA, né? Mas para quem está nos acompanhando, INSA significa Instituto Nossa Senhora Auxiliadora, que é das Irmãs Salesianas. Então o início lá quando foi construída foi em 63. E demorou muito tempo para construir? Não, foi bem rápido, bem rápido. Uhum. E depois, claro, depois foi feito aquela parte lá do esporte, né? Aquela partezinha lá, foi bem depois, né? Mas assim, ali onde é a escola, onde estão todos os alunos, primeiro, segundo, terceiro piso, né? Tudo aquilo ali foi feito bem rapidamente. E as alunas salesianas se encontram até hoje? Você se encontra até hoje? Nos encontramos. Nós temos um grupo que ainda nós nos encontramos, da primeira turma de formandas, né? Que época foi essa? Primeira turma? 64. 64. Nós nos formamos, né? Então, tem um grupo formado pela Heloísa, pela Sônia, por mim, pela Gisa. Nós éramos 28 alunas, né? Quando teve a primeira formatura. E o bispo foi o nosso... lá na União Operária foi a nossa formatura, né? E depois da escola salesiana, você foi para a faculdade? Bem depois. Bem depois. Aonde? Lá em Santo Ângelo. E ali, quando terminei o curso normal, né? Nós nos formamos em 64, em agosto, foi a nossa formatura, né? Lá na União Operária. Aí, no início de março, para fazer o meu estágio, a irmã diretora me chamou e disse que tinha uma surpresa para mim. Aí eu fiquei pensando, o que será nessa surpresa? Ela disse, nós criamos uma turma para tu trabalhar com essa turma. E eu fiquei entusiasmada e ao mesmo tempo curiosa, né? Ela disse, criamos uma escolinha de educação infantil. E tu vais fazer o estágio nessa turma. Ali mesmo, no Colégio das Irmãs. Mas olha, eu fiquei tão feliz. Claro que não era uma turma que eu tinha de alfabetizar, né? Mas, olha, imagina eu trabalhar com crianças pequeninas, né? Então, aí me tornei uma professora entusiasmadíssima e, ao mesmo tempo, feliz por estar sendo convidada pelas irmãs para trabalhar com crianças bem pequenas, né? E ali trabalhei vários anos com crianças, né, de 4, 5, 6 aninhos, né? 6 aninhos já entravam para o colégio, né? E foi a minha primeira forma de trabalho, né, no Colégio das Irmãs. De lá para cá, quantos anos de magistério? Ah, meu Deus, nem sei mais, já nem sei calcular mais. Porque hoje eu já sou aposentada, mas em casa eu continuo sendo professora, dou aula. Dou aula, sempre que... Aula particular ou online? Particular. Particular. Sempre que eu posso eu ajudo, né? Porque quando vão fazer algumas provas, querem descobrir alguma forma de escrever textos, então eu me ponho à disposição, né? E às vezes eu tenho 5, 6 por semana, né? E agora tenho 2. E fico feliz de poder ajudar, né? Fico bem feliz. Que pessoas passaram assim pela sala de aula
em que você foi professora, que você lembra que hoje está muito bem, ou faz parte da nossa Olha, eu história? trabalhei lá no Cruzeiro, trabalhei primeiro no Senador, né, ali eu era professora de língua portuguesa e era professora e era secretária da Dona Geli. Dona Geli era a nossa diretora e eu fui secretária, né. E depois eu trabalhei no Cruzeiro. Aí eu morei lá no Cruzeiro durante quase 10 anos. E lá também eu dava aula e era secretária. A dona Dinorá era a secretária-geral e eu era a secretária auxiliar dela, né. E morava lá, né. Então, durante praticamente 10 anos eu morei lá, né. E depois, então, eu vim trabalhar na secretaria na coordenadoria da educação, que naquele tempo nós chamávamos delegacia de educação, né. Quando foi ali onde agora é a Aí já foi mais um cargo político? Foi indicação ou não foi era? indicação, Foi indicação. ali no na onde agora é a Câmara de Vereadores, né, ali Sim, era a delegacia de educação. no prédio do Depois Sindicato Rural. exatamente. Uhum. Aí trabalhei ali com a dona Dinorá, uns 1 ano e pouco, 2 anos, E depois então eu fui trabalhar na prefeitura, Bom, mas aí esse assunto nós vamos abordar depois no mas próximo depois, tá bloco, né? certo. Porque eu sei que você foi secretária também, né? Exatamente, Já entramos mais no lado político, né? Mas eu gostaria de saber, não sei, talvez eu não me fiz entender, se para quem você deu aula, que hoje se destaca, que faz parte da nossa história. Olha, eu tive tantos alunos que, inclusive, de muitos deles eu nem lembro o nome, porque eu estou octogenária, né. Eram várias turmas, Sim. né. Trabalhava ali na URI com muitos alunos, né. Então, esses nomes, daqui a pouco eu vou lembrar, né, mas assim, quando eu penso rapidinho não vem, mas Então, qual é a sensação que a senhora sente quando está num determinado local e alguém que você já não a me conhece chama de aluna de professora. te chama de Eu professora? fico numa felicidade, porque eu olho o rosto, reconheço, mas não lembro o nome. Isso aí está me causando bastante preocupação, Mas não inclusive te preocupe que a gente também está passando por isso, né? é. Às Ah, vezes são nomes que a gente acaba não lembrando, mas a não, gente lembra a a figura da pessoa, fisionomia, né? A a fisionomia, né? figura e tudo que eu pude ajudar eu fiz, né. Sempre procurei, se tem uma coisa que eu gosto de fazer é ajudar. Então, sempre que eu posso, e graças a Deus, eu acho que isso foi a mina avó que me deixou assim, né? Porque a minha avó ajudava muito as pessoas, né? E eu herdei dela isso aí, né? Que bom. E eu quero ler uma coisinha que eu anotei aqui. Posso? Claro, à Então, vontade. assim, ó, os meus primeiros desafios como aluna e depois como professora foram o fato de buscar apoio financeiro. E aí, o nosso grande e inesquecível prefeito, Justino Marques de Oliveira, me presenteou com uma bolsa de estudos. Eu já falei isso, né? E daí me permitiu fazer o ginásio inteirinho no colégio, então particular, e depois se tornou curso normal, né? E concluído o segundo grau, ou curso normal, como era conhecido, eu fui premiada pelas Irmãs Salesianas com a criação daquela escolinha de educação infantil, né, para a qual eu fui escolhida como professora. Então eu lecionei por vários anos e as minhas aluninhas queridas ainda hoje me reconhecem, me chamam, e era um verdadeiro manancial, e para mim foi uma coisa, um prêmio inesquecível, né, ter sido professora dessas crianças pequenas, né. E a importância da língua portuguesa para mim tem assim uma importância enorme, né? Porque eu penso que a língua portuguesa representa o nosso idioma, representa a nossa cultura, a nossa formação acadêmica e serve para enriquecer a nossa comunicação. Então, por isso que eu penso, né, sempre que nós temos que ter muito cuidado na pronúncia da língua portuguesa, no cuidado. E uma das coisas que eu vou
falar para vocês. Hoje eu noto que nós estamos esquecendo da pronúncia dos pronomes pessoais, né? Nós temos todos os pronomes, eu, tu, ele, ou você, né? Nós, vós, eles, ou vocês. Claro que o pronome vós não é tão utilizado, né? Porque é mais quando é uma escrita muito expressiva, assim, né? Então, o pronome vós nós praticamente não utilizamos, né? Porém, o que me chama atenção hoje é que, em lugar do pronome nós, a maior parte das pessoas está usando a gente. A gente vai, a gente vem, a gente quer, a gente não quer, a gente gosta, a gente... E isso me chama atenção. E especialmente quando eu escuto a televisão e percebo que acredito que está vindo da televisão essa utilização de agente, que é um substantivo, né? Gente é substantivo, como se fosse um pronome. E aí me chama muito a atenção e eu fico ansiosa, né? Porque acho que deveríamos usar o pronome nós. Nós, é verdade. Então, fazendo justo, nós vamos fazer o intervalo. Estamos de volta conversando com a mestra e professora Ivone Ávila. Ivone, e a sua contribuição política? Pois é, Você foi secretária de fui secretária de Educação. Educação, né? Trabalhei 4 anos ali na Secretaria da Educação, muito feliz e muito entusiasmada, porque consegui visitar todas as escolas, inclusive do interior. Fiz várias vezes a Feira do Livro, que é uma das coisas que eu admiro muito. Quem é que criou a Feira do Livro aqui em São Luís? Foi o senhor Jauri Gomes de Oliveira. Ele que fez a primeira Feira do Livro em São Luís. Está lembrada do motivo da criação da Feira do Livro? Leitura. Ele gostava muito de ler, né? Então, por ser um ótimo leitor, né? Inclusive ele só fez o primário. Ele morava lá em São Nicolau, né? E lá fez o primário, mas se tornou um ótimo leitor, né? E, inclusive, eu ajudei ele a fazer vários livros, né? De poemas, de textos, né? Que ele fez, inclusive sobre a história da vida dele, né? E ele, então, se entusiasmou tanto com as leituras, né? E criou a Feira do Livro. E como é que foi a primeira Feira do Livro? Não foi no centro da praça, foi aqui onde tem ali o Coisa das Bandeiras, ali naquela partezinha. Foi simples, Feira do Livro foi bastante simples, mas a partir dali Foi ganhando proporção, e hoje é um dos nossos eventos muito importantes, né? Porque, embora hoje a leitura de livros já não seja, como eu estava dizendo antes, né? A parte principal da nossa cultura, né? Porque hoje tem as redes sociais, tem a internet, enfim, tantas, né? Podemos repetir. Mas nada como ler um bom livro. Exatamente. E é o que está faltando hoje? Eu acredito que nós deveríamos acreditar mais na leitura, trabalhar mais para que muitas pessoas sejam produtoras textuais, escritoras, que gostem de ler, né? Entusiasmo pela leitura é uma coisa que nós deveríamos trazer sempre, né? Porque nós temos lá no Instituto Histórico, do qual eu faço parte há mais de 40 anos, né? Porque eu sou uma das fundadoras do Instituto, e lá nós temos uma belíssima biblioteca, né? E a dona Ana Olívia, que foi a nossa grande inspiradora, criadora do Instituto, ela era uma das grandes admiradoras da leitura, né? E
tomou por entusiasmo, por vocação, né? Essa ideia de fazer as bibliotecas, né? E lá no Instituto nós temos uma biblioteca fantástica e herdamos também do senhor, aquele irmão da Nora Kochler, né? O irmão da Nora, ele fez a doação de toda a biblioteca dele para o Instituto Histórico, as filhas dele. Para o Instituto Histórico. É. Bom, já voltamos ao Instituto Histórico, né? Não Sim. vamos perder essa parte, mas... E aí você, como secretária, fez quantas edições da Feira do Livro? 4. 4? Todos os anos? Todos os anos. Porque ele é uma feira anual, né? É uma feira anual. E depois também, como eu trabalhei como secretária da Cultura, né? Quando foi criada a Secretaria da Cultura, também continuei ajudando na produção da Feira do Livro, né? Então, isso aí são experiências inesquecíveis, né? E eu penso que nós temos que sempre estimular, né? A leitura, estimular a produção da Feira do Livro, para que tenhamos sempre esse sucesso. Né? Geralmente quem ocupa um cargo público é político, né? Mas a senhora foi política, ao menos eu não tenho essa informação. Não, ou a senhora é uma política que não revela o lado partidário? Eu sou, assim, uma política que... Da boa política. Eu prefiro aplaudir sempre que se faz uma coisa boa. Né? Independente de cor partidária. Independente, e agora, por exemplo, eu ando muito preocupada com todas essas notícias que nós estamos tendo, né? E penso que o Brasil deveria ser muito respeitado, né? E nossos governantes são sérios e é preciso que tenhamos todos nós um estímulo para continuarmos acreditando, né? Porque não podemos perder a nossa economia não pode cair, né? Então... Eu tenho impressão, e vou aproveitar para levantar esse assunto contigo, considerando que você passou por várias fases da política também, e eu recordo que no meu tempo de primário, a gente recebia a visita do prefeito, a gente se preparava para receber, era uma autoridade, a gente recebia em pé, né? E é de pé ou em pé? Aproveita agora para... Em pé. Em pé, então falei certo, né? E hoje as pessoas não têm mais esse respeito pelo agente político. É porque o político perdeu um pouco a consideração pelo povo? Eu acredito que está acontecendo uma série de eventos, de situações que estão trazendo bastante complicações. Então, eu penso que nós deveríamos voltar a acreditar, né, acreditar que o país precisa ser tratado, precisa ser cuidado, precisa ser elevado, né, a uma categoria de pessoas sérias, né? E aí, então, escolher sempre pessoas bem sérias, trabalhar para que o nosso país ajude as pessoas, porque eu sinto assim que as pessoas muito pobres estão vivendo momentos muito complicados. Ei, professor Ivone, às vezes eu percebo que você publica algumas fotos, né, de pessoas. Isso vem na tua mente a história de São Luís, ou é para recordar, ou é para mostrar que nós tivemos um passado e poderíamos ter um futuro promissor? Qual é a tua ideia? Eu reconheço muito as pessoas que foram pessoas fantásticas aqui de São Luís, né? Que trabalharam, que se empenharam. Olha, várias pessoas, né? Que inclusive alguns como autoridades, né? Padres, irmãs, professoras, diretoras, enfim,
eu sempre sou assim uma apreciadora de pessoas que são importantes para a construção da nossa cidade, que fizeram belos trabalhos, né? Comerciantes. Olha, eu lembro do seu Mário Steff, do seu Argentino Perim, né? São pessoas assim que deixaram os Bolacel, né? Deixaram, não vou citar mais porque tenho medo daqui a pouco tenho que citar muitos e não lembro de todos, né? Mas foram pessoas importantíssimas, né? Que fizeram da nossa cidade uma cidade muito importante, muito interessante, né? E hoje a cidade está assim com muito comércio, né? São pessoas comerciantes e tudo. Acredito que todos tenham compromisso e farmácias e tudo, né? Isso é interessante também. Temos o nosso hospital de caridade, que também é uma coisa muito importante, né? E tudo nós temos que curtir tudo isso e zelar pela continuidade de coisas de forma muito correta, né? Então eu penso assim, ó, que pessoas que moraram em São Luís, que já se foram, né? Advogados, meu Deus, de tantas pessoas que eu conheço, que conheci, né? Que agora deixaram seus descendentes, né? E eu espero que todos continuem assim garantindo aquela coisa bonita que os pais deixaram, né? Bom, São Luís foi uma referência. Se o avião da Varg descia aqui, né? Exatamente, Quando exatamente. tivemos também uma esmagadora de óleo, né? Que foi o caso da Companhia de Justina. É, Como é que você vê hoje? Mas São Luís também ele está crescendo, né? está crescendo, mas tivemos aviação férrea, né? Viação férrea. Ônibus, quantos nós tínhamos em São Luís, né? E hoje já tudo isso aí já está diminuindo um pouco, né? Mas são os novos tempos, né? Novos Não tempos, significa novos dizer tempos. que São Luís Não, está ficando pobre, eu né? não estou falando isso, mas eu estou vendo que com a minha idade eu já acompanhei muita coisa, né? Que talvez se tivesse sido levado, né, de uma outra forma, hoje São Luís seria um município talvez 3 vezes maior. Talvez. Ivone, vamos fazer mais um intervalo? Mas intervalinho. Estamos conversando com a mestre professora Ivone Ávila hoje aqui no nosso quadro Como Cheguei Até Aqui. Professora Ivone, no bloco anterior eu ouvi a senhora falar do Instituto Histórico e Geográfico, né, que é a tua paixão também, porque você ajudou a criar. Ele foi criado durante a Mostra da Arte Missioneira? Sim. 1985, 86? Ele agora completou 42 anos, né? Vai completar 43. E como é que foi esse movimento? Eu sei que a dona Olívia falava muito do Dante Laetano, né? Como é que foi esse movimento de vocês para a criação do... Nós, um grupo grande de professoras, ajudávamos muito na realização da Mostra da Arte Missioneira, né? E aí, além da mostra, que era a parte musical, né? Começou também a ter os encontros de história, né? De apresentação, de historiadores, enfim, né? E aí, a partir nos últimos dias que nós estávamos reunidos aqui no salão paroquial, né, para fazer a mostra, a parte histórica, né, fomos jantar lá embaixo num restaurante e o Dr. Dante Laetano sugeriu, né, a criação de um instituto histórico. E aí conversou conosco ali com a dona Ana Olívia e no dia seguinte, então, Foi criado. Foi criado. E já existia Instituto Histórico ou foi o primeiro? Já existia alguns, né, aqui no Rio Grande do Sul e fora do estado também. E aí, então,
nós nos tornamos do grupo ali de criadores do Instituto, né? Bom, para quem está nos acompanhando e não conheceu, quem era o Dante Laetano? Ele era uma pessoa de alto nível, né? Vinha muitas vezes a São Luís, Muitas né? vezes a São Luís, e ele era pesquisador, era professor, era escritor, enfim, ele era uma personagem grande, né? E ele vinha a São Luís Gonzaga justamente para que ele pudesse trazer informações. Então, a grande herança da Mostra da Arte Missioneira é o Instituto É Histórico um e instituto Geográfico, histórico. que permanece vivo até Até hoje. hoje, mais de 40 anos, né? Graças à nossa grande chefe, né, historiadora também, a professora Ana Olívia, né, que nós agradecemos muito por ter tido essa belíssima inspiração, né? E ela foi uma pessoa de alto padrão, de alto nível, né? Histórico, ela é professora de história, né? E sempre muito séria. E eu me sinto feliz por ter ajudado, né, na produção de muitos livros. Acho que o Instituto produziu mais de 20 livros, né? E isso tudo, tivemos muitas pessoas que escreveram textos, né, crônicas, e também fizemos muitas pesquisas, né, e tudo ficou registrado em livros. E hoje o Instituto Histórico também, há 2 anos, criou o Memorial Missioneiro, né? Então aquilo ali também é outra criação do Instituto, né? Graças à dona Ana Olívia, que teve essa belíssima inspiração, e ali está a mostra de como era o nosso, aqui a nossa, daquele tempo, né, que há quase 400 anos, né, como era a nossa cidade. Naquele tempo não se chamava cidade, né, missões jesuíticas. E ano que vem as missões jesuíticas vão completar 400 anos, né? Não todas elas, mas a criação das missões jesuíticas, né? E todos os E como é que 7 vocês estão tratando esse tema? nós estamos tratando com muito cuidado, com muita alegria, e claro que não é o caso de São Luís Gonzaga, né? Mas da implantação das missões no Rio Grande do Sul, ano que vem completa 400 anos, né? E depois, quando São Luís chegar nos 400 anos, também vamos fazer algumas coisas, né? Mas nós vamos participar, o Instituto Histórico vai participar, sim, porque isso aí é um grande acontecimento, né? Bom, nós citamos aqui a criação do Instituto Histórico e Geográfico, que aconteceu em virtude da Mostra da Arte Missioneira. O que a senhora diria aí para nossas lideranças? Vamos reativar ou já faz parte do passado a mostra? Olha, eu tenho conversado bastante com uma das coordenadoras da mostra, né, que é a professora Eni Malgarim, Chuchu, como nós conhecemos, né, e ela agora ela está coordenando um grupo de cultura, né, e ela tem muito interesse em voltar a trazer esse grande, destacado evento, né, que destacou São Luís Gonzaga também, né? Então, estamos conversando, ela está conversando com o grupo, né, para que possamos, de alguma forma, voltar a produzir a Mostra da Arte Missioneira. Ivone, professora Ivone, de que forma a senhora enxerga São Luís Gonzaga de hoje e o futuro da cidade? Olha, eu enxergo a nossa cidade assim com muito carinho, em primeiro lugar, porque nasci aqui, né, e sou são-luisense. Claro que morei fora um bom tempo, um pouco tempo, né, não bom. Mas eu sou uma grande admiradora da nossa cidade, né, pelo fato de que São Luís cresceu, São Luís, eu lembro no tempo que praticamente não havia automóveis em São Luís, né? E nós tínhamos que andar por toda a cidade a pé, pisando no barro, né?
Então, tudo isso eu vi passar, né? E hoje nós temos uma cidade bastante produtiva, né? E pessoas aqui que gostam muito de trabalhar pela cidade, de colaborar, enfim. Nosso hospital está tendo bastante, uma bela administração, as escolas estão bem administradas também, e tudo em São Luís, eu acredito que vai sempre progredir, né? Torço por isso, espero que todos nós possamos progredir. E eu ingressei na vida pública desde que me tornei professora e depois participei de várias coisas, como o CIPEL, trabalhei mais de 3 anos no CIPEL, trabalhei por vários anos na Escola Senador Pinheiro, fui coordenadora de educação, né? Trabalhei não fui coordenadora, trabalhei na Escola de Segundo Grau Cruzeiro do Sul, fui presidente do CPERS por 3 anos, né? E em seguida eu me tornei secretária de Educação, depois secretária da Cultura. Então eu já participei de muita coisa em São Luís, né? Graças a Deus que tive essa oportunidade e tive, não vou dizer competência, porque eu não posso me julgar, né? Mas eu espero ter sido competente, né? E espero poder colaborar com todas as pessoas que precisarem do meu apoio, do meu auxílio. Eu quero ser colaboradora. Esta é a mestre professora Ivone Ávila, que contou como chegou até aqui. Para finalizar, não é a última pergunta ainda, né? Mas a senhora tem um projeto para os próximos anos? Olha, eu faço parte de 2 grupos, as Gurias de 64 e o Universo Feminino. Nas Gurias de 64, nós temos a professora Sônia, que já foi secretária de Educação, né? Temos a Heloísa, que faz parte daquele grupo ali, que trabalha muito bem pela comunidade. A Suzete, a Eunice, a Lila, a Dalgisa, a Wanda Volsky. Então, é um grupo grande, né? Que são alunas que se formaram em 64. Então, esse é o grupo Gurias de 64, que nós chamamos. E faço parte também do Universo Feminino, que aí tem a Guiomar, que é a nossa presidente, né? A Vânia Coimbra, que é uma grande cantora, que é uma pessoa extraordinária também, como participativa, né? A Terezinha, Solange, a Neiva Mello, Noeli Schnorrenberger. Então, esse é outro grupo que tem feito um trabalho bonito em termos assim, ó, de literatura, de visitas às escolas, levando livro para os alunos lerem. Nós temos malas de livros e muitas produções nossas, né? Então, nós levamos para as escolas e eles leem e depois eles produzem textos a partir daqueles nossos livros. Então, é uma forma de nós colaborarmos, né, com a escrita, como aquilo que eu disse, né? Ler é uma coisa que me impressiona bastante, que me encanta. E principalmente para os alunos, né, que eles estão na escola, então vamos aproveitar o tempo que estamos na escola para funcionar bem com a leitura, né? Então eu faço parte desses 2 grupos, né? E faço parte também do Instituto Histórico, do qual eu sou uma das fundadoras, né? E com tudo isso eu penso que eu posso colaborar um pouquinho, né, com a cultura são-luisense. E mantendo em atividade. Exatamente. Sua mensagem final. Olha, eu quero fazer o seguinte, eu gostaria de ler aqui um texto. À vontade. Posso? Pode. Que eu escrevi aqui nesse livrinho, Letras da Casa, que é da coletânea literária Casa do Poeta, né? Esse pequeno texto que eu fui ajudei a descobrir os vencedores, né? E eu escrevi um pequeno poeminha assim, ó, Palavras. Isso já faz muitos anos, né? Então eu coloquei nesse livrinho aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, são elas, estas
ou aquelas que descortinam o mundo? São elas, umas ou outras, que traduzem o sentimento universal. Palavras, palavras. São signos, símbolos, estigmas, são retalhos do bem ou, infelizmente, do mal. Palavras são retratos falados, são fados, são sinais, emoção passada limpo no homem racional, no homem e na mulher. Palavras, o que é? A vida em movimento circular. Então, eu aprecio muito as palavras, né? E agora eu quero presentear para a Rádio São Luís Opa! este livro aqui. Muito obrigado. Eu estava de olho nesse livro, né? Muito obrigado mesmo. Deve ter sido feito com muito carinho, né? Com muito carinho. E da mesma forma nos presenteando. Aliás, a Rádio São Luís, que é muito grata à sua pessoa, porque tem contribuído também com a gente com dicas de português. Verdade. Faz alguns anos. Há alguns anos, né? Faz tempo. Mas acredito que muita gente já tem aproveitado muito bem, né? Essas dicas para os seus concursos, vestibular, enfim, né? Quando encontro alguma pessoa, elas me dão um abraço. Obrigada, dona Ivone, pelas suas dicas. Se não fosse a senhora, eu não teria entendido bem. E eu fico feliz de poder, de alguma forma, ajudar um pouquinho, né? Um abraço, muito obrigado. A gente volta numa próxima oportunidade.